doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Rádio Unaerp. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Os titulares estão chegando os titulares. São 18 horas, 30 minutos em Ribeirão Preto. Muito boa noite, você ouvinte da Rádio Unaerp. Estamos começando a partir de agora mais um programa Os Titulares, na nossa segunda edição da semana. Que começou ontem na volta do semestre, trazendo Gladstone, zagueiro do Botafogo, e hoje uma edição compacta do nosso programa das 6h30 às 7h, trazendo as principais informações do esporte no Brasil e no mundo. Aqui ao meu lado, as presenças de Lucas Mercê e também de Paulo Henrique Moreno, e a participação especial de Stephanie Teles, e na nossa central técnica, Marlon Oliveira, aqui na Costabile Romano Sem Número, na Unaerp. Isto posto, isto falado, vamos começar a destacar as principais informações do esporte. Ontem o Santos voltou a jogar, jogou contra o Fluminense, empatou 0-0 e o técnico Levir Coupe, após a partida, deu esta entrevista coletiva destacando o empate do Peixe e também as próximas partidas da equipe de Vila Belmiro na disputa do Campeonato Brasileiro de Futebol, também da Taça Libertadores da América. Vamos ouvir o Levi, ele que falou ontem lá no estádio do Pacaembu. Tem jogador estreando, tem jogador saindo, então aqui no Brasil nós não respeitamos assim uma lógica, né, de montar uma formação, fazer uma pré-temporada e terminar o ano. Então, com o advento e com a chegada do agente de futebol, o mercado ficou aberto, eles precisam trabalhar, precisam ganhar dinheiro, não culpo os agentes, mas a ideia é tirar o jogador e fazer negócio. Então essa é uma das ideias atuais do futebol brasileiro, vender um cara para o Barcelona. Essa que é a ideia de todo mundo. Então é isso, a gente fica com as migalhas e a falta de planejamento de um campeonato com um calendário muito mais lógico do que esse que nós disputamos. Então isso proporciona essa série de desencontros que a gente tem que administrar como treinador. Oliveira, até pegando o gancho nisso, você tem alguma informação sobre a situação do Cittadini, que você deu oportunidade hoje? A gente sabe que ele interessa ao futebol italiano e o Dorival teria indicado ele para o São Paulo. E se você permite uma segunda, o pessoal que está trabalhando lá no CT, principalmente o Matheus Jesus, o Nilmar, o Luiz Felipe, tem algum cronograma para a volta deles? Olha, sobre o Cittadini, eu ouvi sim uma conversa a respeito, bem, mais ou menos como você me colocou. Mas não tem, isso não é oficial. Eu ouvi essa conversa. Eu coloquei o Cittadini porque eu gosto dele. Eu acho que ele é um menino ótimo, assim, tem um desenvolvimento ótimo no meio do campo, tem bom controle de bola, domínio, eu acho excelente. Então, mas eu não tenho o menor controle sobre ele. Tá? Então está completamente aberto, não sei o que vai acontecer. E isso é uma coisa que foge da... É claro que eu vou dar minha opinião, mas foge do meu controle. Não sei o que a diretoria está pensando nesse momento. Não chegamos a falar diretamente assim sobre o Cittadini. Sobre o Nilmar. O Nilmar está quase pronto, já participou já de coletivos, ele está liberado quase que para jogo. Então, sendo que o jogo é uma situação completamente diferente de um treinamento. Então,
Mas nós estamos tomando os cuidados assim, um pouquinho mais do necessário para não queimar o filme dele também. Mas ele em forma, certamente será um jogador muito importante. Levi, boa noite. Queria que você falasse para a gente um pouquinho a respeito do Gustavo, um pouquinho mais dessa ansiedade. Quase 11 meses para retornar. Como é que estava o Gustavo antes dessa partida? Como é que você sentiu ele nessa parte bem pessoal? E queria que você comentasse para nós um pouquinho a respeito da importância do público paulistano, que sempre apoia bastante o Santos, como as grandes equipes da capital têm tido uma média muito boa, a importância para vocês jogar por aqui. Então, fiquei feliz pelo Gustavo, porque ele é um menino ainda, né? Tem 1,90 m, parece que ele é um menino, mas muito sóbrio, assim, muito elegante para jogar. Gostei muito do estilo dele. E tínhamos uma preocupação, assim, né, do ritmo, porque, afinal de contas, apesar de jovem, muito tempo ele estava parado. Então, eu fiquei satisfeito com o desempenho dele, feliz, isso é importante, né? Foi o clube que eu peguei nos últimos tempos, assim, onde tem o maior número de bons zagueiros. Nós temos 6 bons zagueiros, o que é bom, mas é um problema, né? Que eu tenho que resolver. É outra coisa que se perguntou, a média do público é legal, mas é que o Santos também vem tendo algumas boas atuações, tendo bons resultados, o torcedor começa a vir, né? Isso é uma coisa, um puxa o outro. Eu espero que eles nos acompanhem, porque agora, a cada jogo que passa, vai ficando mais apertado e mais difícil. E se estivermos juntos com a torcida, fica melhor. Levi, boa noite. Se não me engano, essa vai ser a primeira semana livre que você vai ter para trabalhar. Queria saber o quanto isso vai ser bom assim, para o restante da temporada. Bom, eu acho muito importante. Não tenho assim uma noção do que vai acontecer depois, dos resultados, mas é um tempo para uma pequena folga, né, que é de domingo a domingo. Você praticamente não tem como liberar os jogadores. Então ainda há um tempo, uma pequena folga, 2 dias, e reiniciamos os treinamentos para jogar no final de semana. Então, é sempre bom ganhar o espaço, recuperar os jogadores e procurar trabalhar alguma coisa, alguma valência do time, que nós precisamos melhorar em algumas coisas, muito ainda, pelo meu modo de entender. É isso, gente. Programa Os Titulares. Estamos de volta no programa Os Titulares e a conversa tá animada aqui no estúdio. Lembrando que a gente está transmitindo ao vivo também pelo Facebook. Confirmando então, a equipe do Santos acabou empatando ontem com o Fluminense 0-0. O Santos é o terceiro colocado com 36 pontos e a equipe do Fluminense está na 10ª posição com 10 pontos ganhos. Hoje tem o Campeonato Brasileiro da Série B. Jogam Londrina e Brasil de Pelotas a partir das 7h15 no Estádio do Café e às 9h30 da noite na Arena Pernambuco jogam Náutico e Figueirense. Aqui ao meu lado estão o Lucas Mercê e também o Paulo Henrique Moreno. Boa noite para vocês. E hoje já ouvi uma conversa de que o Corinthians, entre aspas, já é o campeão brasileiro de futebol. É isso mesmo, Luquinha? Boa noite. Boa noite, Douglas. Quem que eu fui perguntar? Não, eu acho que não é ainda não. Tem um turno inteiro ainda pra ser jogado. Se o Corinthians continuar jogando assim, é claro, vai ser campeão com 5 rodadas de antecedência, mas ainda não é o campeão, ainda. E pra você, Paulo Henrique Moreno? Douglas, acho que é difícil tirar o título, né? Não, é difícil, mas se o Corinthians continuar jogando assim, aí... Não é nem o Corinthians continuar jogando assim. O pessoal de trás tropeça também. O Santos perdendo ponto ontem, não podia perder 2 pontos. Não, o Grêmio perdeu o Botafogo. O Grêmio também não podia perder os pontos que perdeu. Então o pessoal começa a colaborar com o Corinthians, né? O Corinthians tá jogando muito. Tá, não tem como negar. Todavia, os manos de trás não ajudam também. Eu acho que já entrega a taça. 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcada para sábado, tem o Corinthians contra o Vitória, Flamengo e Atlético Goianiense. Já no domingo jogam Grêmio Atlético Paranaense, Cruzeiro Esporte, Bahia e Vasco da Gama, Avaí São Paulo, Ponte Preta e Botafogo, Palmeiras e Chapecoense, Corinthians e Santos. Na segunda-feira jogam Fluminense e Atlético Mineiro. Só lembrando, neste meio de semana não tem rodada do Campeonato Brasileiro porque tem Copa do Brasil. 9h45, Newton Santos jogam Botafogo e Flamengo. 9h45 jogam na Arena do Grêmio e a equipe do Cruzeiro. Vamos falar do Corinthians.
na ponta da linha, na entrevista coletiva de hoje, falaram ali no CT em Itaquera os jogadores Felipe Bastos e também o outro atleta, o Camacho. Vamos ouvir, começando aí o Felipe Bastos destacando o que ele comentou sobre a folga que a equipe do Corinthians teve nesses últimos 15 dias. Importantíssima essa folga pra gente. Mas não descansei muito não, que eu fiquei correndo atrás dos meus filhos e acabei que eu voltei mais cansado. Eu fiquei aí em São Paulo porque minha família chegou aí, então 2 recém-nascidos praticamente, então também não deu pra descansar muito não, só atrás do moleque o tempo todo, mas pelo menos futebol a gente deu uma parecida boa. Legal, e vocês nem entraram em campo, né? O Corinthians nem entrou em campo e acabou sendo favorecido pela rodada, né? O Grêmio não ganhou, pelo contrário. Vocês gostaram dessa rodada, do resumo dessa rodada, ou aumenta a pressão ainda mais sobre vocês? Importante pra gente, é lógico que a gente seguiu o nosso trabalho, mas também a gente acaba que acompanha os nossos adversários. O Grêmio ontem foi no Rio e perdeu pro Botafogo, e eu vi, particularmente eu gosto de ver jogos, e eu vi que o Grêmio perdeu, fiquei feliz, mas não vai adiantar de nada se a gente não chegar contra o Vitória e não fazer a nossa parte, e contra a Chapecoense também não fazer a nossa parte. Então, foi importante os resultados ontem, hoje tem mais um jogo também, que pode favorecer a gente, mas a gente tem que fazer a nossa parte, como a gente vem fazendo, para que a gente possa conquistar o nosso objetivo. Falou tudo. Agora na próxima você responde. Você falou o quê? Falou a mesma coisa? Felipe, boa tarde. Começo por você, já está aquecido, já está falando. A gente vê você com um sorriso no rosto aqui, né? Tava até cantarolando um pouquinho antes desse bate-papo aqui começar. E todos os relatos que nós temos são parecidos com o que o Carille, quando vem em coletivo, ele fala. Você é um cara que está sempre para cima. Começou o ano, inclusive, entre os titulares, né? Como é que é para você, Felipe, esse ano de 2017? Como é que faz para manter esse sorriso no rosto, sendo uma influência positiva no grupo, sem conseguir jogar, que é o que todo jogador busca, né? Busca o espaço. Com certeza. Eu sou feliz, cara. Eu sou um cara muito alegre, sou um cara para cima. Eu aprendi na minha vida que apesar de você não estar jogando, apesar de você não estar fazendo aquilo que você gosta, mas eu estou no grupo, cara, faço parte de um grupo maravilhoso. A gente fez esse ano aqui um grupo que realmente a gente se gosta muito, e eu faço parte desse grupo, eu faço parte de um clube que é enorme, tem uma história muito grande, e apesar de não estar jogando, eu compareço, estou sempre lá falando com os meus companheiros, ajudando a eles. Eu de fora, às vezes eu vejo alguma coisa que eles não conseguem ver dentro de campo, eu passo para eles também, me comunico. E questão de não estar jogando, isso é com Carille, a gente deixa a opção, só tem 11 para jogar, a gente sabe que é muito difícil para ele também. O maior respeito que a gente tem um pelo outro é no treinamento, a gente se dedicar aqui dentro, para que a gente impulsione aqueles que estão jogando. E é isso, cara, é isso. Eu sou feliz, eu sou alegre. E ninguém vai tirar essa felicidade minha, mesmo jogando ou não jogando, eu vou ser sempre assim. Para você, Camacho, tudo bem? Bem? Recentemente a gente conversou, né, sobre essa importância que o Carille também reconhece, não só no Felipe, como uma influência positiva no vestiário, no grupo, no dia a dia, mas em você como um jogador que ele sempre aproveita, né? Você sempre vem entrando nas partidas e sendo aproveitado. O Grêmio, voltando de novo no assunto Grêmio, né, o Renato falou que vai deixar mais a molecada jogar o Brasileirão, ou seja, vocês não devem ter aquele carrapato que o Rodriguinho falou recentemente, tão forte assim na sequência do campeonato. Como que você, como jogador que entra sempre, agora o pessoal voltando, o Corinthians teve uma pausa grande para recuperar, você encara esse tipo de declaração do principal concorrente? É uma oportunidade a mais para o Corinthians finalizar logo o campeonato, você também mostrar serviço já visando 2018? Como é que você encara esse momento, essa fala do treinador do Grêmio? Eu acho que é uma fala que a gente não pode relaxar, né, com essa declaração dele, porque daqui a 2, 3 rodadas, se as coisas mudarem, com certeza eles vão levar a sério o brasileiro. Então, a gente tem que continuar focado. Eu acho que a gente não pode ligar porque os outros falam do lado de fora, porque a gente não ligou desde o começo. Então, a gente está bem focado aqui, bem centrado nos treinamentos para continuar o segundo turno aí fazendo história aí, fazendo grandes jogos. Ô, Camacho. Programa Os Titulares.
18 horas 44 minutos em Ribeirão Preto. Nós ouvimos aí os jogadores do Corinthians, como o pessoal quer que chama, o Camacho e também o Felipe Bastos, jogadores do Timão. Só lembrando que o Coritiba encara o Santos nesse próximo final de semana na disputa de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Olha só, Copa Sul-Americana de Futebol, jogos de ida. Nessa terça-feira tem o Atlético Tucumã contra o Independiente. Na quarta-feira, o Nacional do Paraguai encarando Estudiantes da Argentina. Na quinta-feira, isso já é da próxima semana, esses jogos, confirmando, né, da Sul-Americana na próxima semana. Atlético Tucumã, Independente da Argentina, Nacional Estudiantes, Libertad e Santa Fé, jogos programados pela Copa Sul-Americana de Futebol. Destacando os clubes de Ribeirão Preto, Paulo Henrique Moreno, qual o destaque que tem da equipe do Botafogo? Hoje foi a reapresentação da equipe. E as coisas estão pegando pelos lados de Santa Cruz, principalmente com a possível desistência do Mojimirim, PH. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos os ouvintes. Luquinha, Marlon, aqui no estúdio. A Stephanie estava aqui até agora, mas acabou de sair. Acho que complicou um pouco. O Mojimirim tem a chance de sair do campeonato, o Botafogo e o restante dos times perderiam os pontos. O Botafogo acabaria na 5ª colocação, hoje está em 4º, mas sairia da zona do G4, na zona que classificaria para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O lado complicado, o Botafogo teria outros 4 jogos para tentar voltar. Isso é um lado bom, né? Mas também é complicado porque você teria que ganhar 3 de 4 jogos, sendo que você joga 2 fora e acaba complicando muito. Você tem a obrigação de ganhar. Agora o Botafogo espera a CBF, o Botafogo tentou conversar com a equipe do Mojimirim. Botafogo e as outras equipes, né? Vamos falar do Botafogo porque o Botafogo é daqui da cidade. Tentou conversar. Porque se o Mojimirim sai na próxima rodada, nada disso acontece, os times continuam com os pontos e nada disso, nada dessa novela não precisa acontecer em nenhum episódio dessa novela. É complicado pro lado do Botafogo, mas o Botafogo também tem que pensar que mesmo se perder os pontos, tem que ganhar. Tem que ganhar os 3 jogos, são 4 jogos, tem que ganhar pelo menos 3. Agora, Macaé, fora de casa, no sábado, 3 horas da tarde, obrigação de ganhar do lanterna da competição, porque, teoricamente, o Mojimirim não está mais. Aguardando a novela, ou não, o Botafogo tem a obrigação de ganhar pelo menos 3 dos 4 jogos restantes. Só lembrando que já temos os classificados, os 4 clubes classificados da Série C do próximo ano, que é o Globo do Rio Grande do Norte, o Juazeirense, também está classificado para a próxima fase, Juazeirense da Bahia e o Operário do Paraná junto com o Atlético do Acre. A fase semifinal com estas equipes classificadas, nós vamos ter já neste final de semana o Juazeirense da Bahia enfrentando o Globo do Rio Grande do Norte, o Atlético do Acre contra o Operário do Paraná. Portanto, se o Botafogo se manter na Série C do Campeonato Brasileiro, a gente espera que ele suba para a Série B, o Botafogo deve ter aí no seu grupo uma das equipes, o Operário do Paraná, que é aqui da nossa região. E torcer, né, para que o Atlético do Acre, Juazeirense e o Globo não participem deste grupo do Botafogo nesta próxima temporada. Alguma informação do comercial, meu caro Lucas Mercê? Tá tudo parado? Como é que tá? Você sabe alguma coisa, Luquinha? Não, o comercial tá tudo igual, Douglas. Tá tudo igual? Tudo tranquilo. Estão tentando arranjar dinheiro pra salvar o ônibus, né? Pra não perder o ônibus, que pagaram somente uma parcela, tem que pagar ainda mais 80 mil reais. Então, só isso. De resto, o comercial não tem profissional, o profissional não tá jogando, só categoria de base. Então, nada acontecendo lá pelos lados do Palma Travasso. Olha só, Liga dos Campeões da Europa, nós tivemos jogos hoje pela fase preliminar, destacando os resultados que aconteceram nesta terça-feira. O Karabakh do Azerbaijão derrotou o Copenhagen da Dinamarca por 1-0. O Apoel Nicósia do Chipre 2-0 no Slavia Praga, ali da República Tcheca. O Hoffenheim da Alemanha perdeu para o Liverpool 2-1. E a equipe do Sporting de Lisboa empatou com o Steaua Bucareste da Romênia 0-0. O Young Boys da Suíça 0, CSKA Moscou. Um gol de Kazim contra. Conhece o Kazim, Luquinha? Só que esse não é o... Como é que é? O da favela, não. O Kazim. Ele tá lá ainda no Corinthians, Luquinha? Tá lá. Então, e o garoto? Tá jogando bem? Como é que tá? Não, qual é a sua avaliação? Quando ele fez um jogo bom até agora, foi contra o Palmeiras do Campeonato Paulista, só. Serviu o chapéu.
Que é. Só, o resto dos jogos que ele entrou, ele não foi bem, não, Douglas. Então tá certo. Olha só, Liga dos Campeões da Europa ainda tem nesta quarta-feira o Istambul da Turquia contra o Sevilha da Espanha, Celtic ali da Escócia contra o Astana e o Hapoel Shiva de Israel jogando contra o Maribor da Suécia. O Napoli da Itália contra o Nice da França, o Nice que tem ali o Balotelli, tem também o brasileiro Dante nas suas fileiras. E uma das grandes polêmicas... polêmicas... também, né? Oi? O Snyder. O Snyder foi pra lá? Tá lá. Olha só, será que já estreia contra o Napoli? Acho que já. Vai ser jogaço, hein? Napoli e Nice na fase preliminar da disputa da Liga dos Campeões. E uma entrevista que causou grande polêmica ontem no Brasil foram as declarações do técnico do Botafogo do Rio, Jair Ventura, sobre a chegada do Rueda, o novo técnico da equipe do Clube de Regatas do Flamengo. O Rueda, que foi campeão da Taça Libertadores da América com o Atlético Nacional no ano passado, é o novo treinador da equipe do Rio de Janeiro. E o técnico Jairzinho deu a seguinte declaração, o técnico Jair Ventura deu a seguinte declaração ontem no programa da Fox Sports, treinador Jair Ventura da equipe do Botafogo. Hoje a gente fala muito em que o treinador brasileiro vem perdendo espaço no exterior. Hoje com o Tite, que na minha visão é o melhor treinador do Brasil, no cargo mais importante, a gente começa a recuperar isso. Não que eu seja contra os estrangeiros trabalharem aqui, só que a gente está perdendo o mercado já fora. E daqui a pouco a gente começa a perder o mercado interno. Então, para que adianta a gente se preparar, a gente estudar? Eu venho fazendo diversos cursos sempre, eu estou sempre me preparando. E quando as pessoas têm que acreditar, olhar primeiro para cá, para depois olhar para fora, né? Então isso para a gente como treinador, eu não vejo de uma maneira legal. Eu não vejo respeito a decisão de quem fez. Eu acho que ele é um grande treinador. Eu enfrentei ele agora na fase de grupo. Foram 2 grandes jogos, uma equipe muito organizada, diversas situações táticas que você consegue ver que é o trabalho do treinador. Eu acho até que ele pode dar certo, mas eu estou falando em nome dos treinadores. Em nome dos treinadores, eu como treinador jovem e brasileiro. Para o mercado, isso é muito ruim. Porque parece que nós não temos profissionais capacitados para trabalhar dentro do nosso próprio país. Isso é muito ruim para a gente. Principalmente para a gente que está começando, né? Você sonha em ter oportunidade, outros jovens treinadores querem também trabalhar e estão prontos, mas de repente não tem a oportunidade. Eu tive essa oportunidade que o meu presidente me deu. Eu tenho certeza que temos outros bons treinadores jovens e brasileiros também que podem trabalhar aqui e trabalhar no exterior. Hoje eu não posso trabalhar no exterior porque eu não tenho a licença, né? A gente não tem a licença e qualquer pessoa pode chegar e trabalhar no Brasil. Então isso não é legal. Isso não é legal. Eu não vejo de uma maneira legal. Desejo toda a sorte para o Rueda, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que repensar. Por que a gente não pode trabalhar fora e os outros treinadores podem ir chegar? Estão tirando o espaço de outros treinadores que querem trabalhar também, que estão esperando uma oportunidade também. Ouça a Rádio Naerp no seu computador. Acesse jornalismonaerp.com.br. 6h52 aqui no programa Os Titulares, na sua Rádio Unaerp, um programa produzido e apresentado pelos alunos do curso de jornalismo da sua Universidade de Ribeirão Preto. E as declarações do técnico Jair Ventura sobre a perda aí de espaço dos treinadores brasileiros com a chegada de treinadores estrangeiros. Ele está olhando só o umbigo dele, porque de repente ele é contratado para fora do país e também ele pode estar tirando vaga de outros treinadores. É isso, Luquinha? Se os treinadores brasileiros estão perdendo espaço aqui no Brasil é porque eles não tão bem, porque não tem capacidade para treinar o time. Porque a gente já viu treinadores estrangeiros ruins chegar aqui, por exemplo, o Gareca, que nem sei se é tão ruim assim, porque no Peru ele até não tá tão mal, mas no Palmeiras foi muito mal. Agora o Osório foi bem no São Paulo. Muito mal com ele, né? O Palmeiras. O Palmeiras foi muito mal. Foi muito mal, foi um... O Osório no São Paulo foi bem, é bom treinador. O Rueda é bom. Agora tem que ver se vai dar certo, porque ser bom é uma coisa, agora dar certo é outra coisa. O cara tem que entender o calendário brasileiro, que é muito apertado, não dá tempo de trabalhar. Então, o jeito do futebol brasileiro é muito complicado também de trabalhar, todo mundo reclama. O jeito do futebol, às vezes até por ser mais rápido que o outro futebol sul-americano, como por exemplo o colombiano, pode sim, porque é mais rápido, é mais técnico, não sei, às vezes.
mesmo que o cara não é jogador, é técnico, pra se adaptar, pode ser que ele demore um pouco. Então... E o treinador vai encontrar o Berril, que foi campeão com ele no ano passado, com o Atlético Nacional. Olha só, um destaque especial da Liga Europa, valendo para a próxima quinta-feira, a participação de grandes clubes da Europa que vão disputar. Caso do Milan contra a equipe da Macedônia. Na próxima semana a gente vai falar esses resultados, essas partidas que irão ocorrer nesta próxima semana. Olha só, Campeonato Brasileiro da Campeonato Brasileiro da Série C. A gente falou do Botafogo, mas a gente não falou os jogos que iriam ocorrer. Já está confirmado, ainda não está confirmada a ausência do Mojimirim. Não, o STJD ainda não julgou. Então os pontos continuam como estão. Então Botafogo na quarta posição. Na quarta colocação com 21 pontos. Tem aí como é que ficaria a classificação? Tenho. Tá no meu caderno. Pega pra mim, Luquinha, na minha bolsa, já eu falo. Enquanto isso, eu vou falando as partidas que estão programadas para a 15ª rodada desse Campeonato Brasileiro da Série B. Olha só, na sexta-feira tem São Bento e Joinville. No sábado, em Macaé e Botafogo, Tupi e Mojimirim jogam lá no Mário Helena, em Juiz de Fora. O Bragantino encarando a equipe da Tombense na Bia Bichedi. E no domingo, a equipe do Ipiranga de Erechim enfrentando o Volta Redonda. Caso aconteça a desistência do Mojimirim, os clubes perdendo os pontos aí que ganharam contra a equipe do Sapão, como é que ficaria a classificação? Que hoje tem a seguinte: Você quer que eu comparo aqui? Eu já abri aqui no computador. Você já achou aí? Olha só, hoje o líder é o São Bento com 23 pontos. Depois o Tupi 23, Ipiranga em terceiro 21, Bota em quarto 21, Joinville em quinto com 21 pontos, sexto Volta Redonda 20, sétimo Tombense com 18, oitavo Bragantino 15, nono Macaé com 12 e em décimo Mojimirim 10 pontos ganhos. Caso aconteça a desistência da equipe do Mogi, a coisa vai mudar por completo, é isso, PH? E muda, e acaba complicando quem ganhou do Mojimirim, né? Quem ganhou vai lá pra baixo e quem perdeu sobe. Exemplo do Tupi, não ganhou nenhuma partida, iria para líder. Sairia hoje da segunda colocação, seria líder do campeonato. São Bento, o líder do campeonato, ficaria para a quarta colocação, ficaria Tupi em primeiro com 23, Joinville com 20 em segundo, terceiro Volta Redonda também com 20, São Bento cairia para a quarta colocação, de líder para a quarta colocação com 19, e o Botafogo com 17 pontos na quinta colocação, seguido de Ipiranga com 15, Tombense com 14, Macaé e Bragantino com 9. O Bragantino com 15 agora, ganhou os 2 jogos do Mojimirim, cairia para 9. Eu acho que ajudaria um pouco o Macaé na situação, porque empataria o número de pontos, agora são 3 na frente. Acho que ajudaria um pouco a equipe do Macaé. Esse imbróglio deve seguir até quando? Deve seguir até o final da semana, né? Se a equipe do Mojimirim não entrar em campo, dá 2 partidas, é o regulamento da CBF, é o que fala, 2 partidas você tá eliminado e os pontos... Não, o regulamento é 3. São 3 jogos. Não, você não pode dar 3 WO. Se você der 3 WO, você é eliminado automaticamente. E depois da terceira, faltando 3 rodadas... Faltando 3 rodadas também. Acaba o campeonato, os pontos ficam e... Então é essa a preocupação dos times. Querem que o Macaé jogue mais uma partida... Restante 3 rodadas, toca o pau, faz o que quer, tacar fogo no Jair Chaves, faz o que quer. Não, mas olha só, Douglas, teve um time, se eu não me engano, eu não lembro o nome do time agora, não consigo lembrar o nome do time, que em 3 jogos seguidos, jogou até contra o Comercial, em 3 jogos seguidos ele deu WO, depois enfrentou o Comercial, aí deu... Catando vence. Foi Catando vence, na 3. Na 3, 3 jogos seguidos... deu WO. Só que em vez de ser eliminado automaticamente, foi pro STJD, eles julgaram que poderia voltou pro campeonato, enfrentou o Comercial até ganhou, mas não foi eliminado automaticamente. Não foi eliminado automaticamente. Então pode ser que isso aconteça com o Mojimirim também, ninguém sabe, né? Porque o STJD também... Tudo pode acontecer. Exatamente. 6h58, olha só, no finalzinho do nosso programa a gente destaca a Série C do Campeonato Brasileiro, o grupo do Botafogo, mas no outro grupo a liderança é do CSA com 27 pontos, o Sampaio Correia. CSA. 27 pontos. 7 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota. 27 pontos em primeiro no grupo A. No grupo 2
na segunda colocação do grupo A, né? O Sampaio Corrêa com 25 pontos, terceiro Fortaleza com 23, quarto Salgueiro com 20 pontos ganhos. Olha só, Fortaleza novamente ali na bica para tentar voltar ao Campeonato Brasileiro da Série B. São o quê? 3 ou 4 anos que o Fortaleza tá ali? 8. Não, mas ele chega na fase, faltando uma partida para subir. 8 anos, faltando uma partida ele não sobe. Rapaz, bate na trave, ano passado foi o pior de todos. Ganhou fora e perdeu em casa. Eu lembro que eles perderam pro Juventude em casa. Ganharam fora e perderam em casa. E teve um outro jogo também, eu não tô lembrado não estava lembrado. São 8 anos seguidos. Rapaz, como diria o Xaropinho, quarto lugar o Salgueiro com 20 pontos e depois não estariam classificados hoje. O Remo com 18 pontos, Botafogo da Paraíba 17, Cuiabá 15, Motoclube 13, Confiança 13 e o Asa com 12 pontos ganhos. Isso posto, às 18h59, nós vamos encerrando o programa Os Titulares desta terça-feira, hoje, dia 15 de agosto do ano de 2017. Agradecendo as presenças de Lucas Mercê, boa noite, Luquinha. Até a próxima. Valeu, Douglas, boa noite, até semana que vem. Tem algum destaque final aí, Luquinha? Não. Boa noite, então. É verdade, eu não tenho nenhum, não. Boa noite. Pra você também, Paulo Henrique Moreno, algum destaque ou tá tranquilo? Boa noite, Douglas. Eu inventei um agora. Ah, tá. Eu vou falar meu destaque. A NBA divulgou a tabela e o primeiro jogo do campeonato, Celtics e Cavs. É o primeiro jogo da temporada, abre a temporada com esse clássico. Jogão, hein? Os dois times que disputaram a final da conferência na última temporada, abrem mais uma temporada 2017-2018, um belo jogo. Exatamente. Às 19h, 7h da noite, aqui em Ribeirão Preto, o programa Os Titulares volta nesta próxima segunda-feira, a partir das 6h da tarde. Lembrando que o programa Os Titulares é um programa produzido e apresentado pelos alunos do curso de jornalismo aqui da Universidade de Ribeirão Preto, sob o comando e a supervisão do professor e mestre Gil Santiago. Hoje, nosso programa com a participação especial da Stephanie Teles e na central técnica aqui da Rádio Unaerp a presença do Marlon Oliveira. Quem deseja uma boa noite a todos é Douglas Gabriel. Fiquem com Deus porque ele existe. Hoje eu falei com ele e tchau! Uma mãe reconhece na outra as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes, as dúvidas e as primeiras